Vamos, ha. Yeah, já está. Saúde a todos amados em Cristo. Primeiro agradecer ao Senhor que estamos aqui em direto para, junto com os irmãos em Cristo, compartilharmos a palavra do Senhor e em gesto de fortificar, encorajar e a toda a humanidade, aos irmãos em Cristo, a não se colocar numa situação de medo ou de estarmos numa situação de recuarmos na nossa fé, mas que seja esse pequeno debate, essa pequena conversa, uma força motriz para ativar a nossa fé. Eu vos saúdo na bendita paz do Senhor a todos os irmãos que nos ouvem de qualquer parte do mundo. E dizer que por causa desta pandemia, não fique tão alarmado, o Senhor é contigo a todo momento e a todo lugar. Lembra-se que temos um Deus onipotente, omnisciente, imutável, temos um Deus omnipresente. O meu nome, eu sou Paulo Mavunguane, estaremos aqui juntamente com os irmãos aqui a debater sobre este assunto que está a perturbar a humanidade. Muito obrigado. Muito obrigado, eu sou Lino Mbembele. Estou aqui também para debater o mesmo assunto, porque na verdade este assunto que está se a levantar leva muito a ter uma percepção diferente, a ter atitudes mais diferentes e muitos caem mais para o fundo, em vez de ter mais força, se levantar, olhar para Cristo, autor consumador da nossa fé. Nós estamos cada vez mais a ter uma decaída, em vez de termos um avanço com a fé. Realmente, isto tem acontecido muito na humanidade. As pessoas têm caído muito, não sabem o que fazer, não sabem como fazer, mas Deus, Ele é a solução para tudo e para todos. Busca mais a face de Deus, busca mais a vontade de Deus. Estaremos aqui a ir avante neste assunto. Muito obrigado. Mais uma vez, saudar a todos os amados em Cristo. Versículo no livro de Jeremias 17:7, amém, que diz assim, vamos ficar atentos e ouvir. O varão que confia no Senhor, cuja esperança é no Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Essa é a palavra do Senhor. Aqui o Jeremias nos encoraja por essa palavra que ele foi revelado ou foi inspirado por Deus. Ele diz, é bendito o varão ou a pessoa que confia e tem a esperança no Senhor. Ele compara o varão com uma árvore plantada junto ao ribeiro ou a um rio. Amém. Em que no tempo da sequidão ou no tempo da seca ou no tempo da dificuldade, tanto como no tempo em que não chove, aquela árvore permanece firme, permanece no mesmo estado. Ele dá fruto em tempos, as suas folhas permanecem esverdeadas e lindas. O que essa palavra está a nos dizer, amados irmãos? É que aquele que confia no Senhor, aquele que entrega-se no Senhor, mesmo quando há problemas, mesmo quando há doença, ele não vai se abalar, mas sim vai continuar sendo aquela mesma pessoa. Mesmo dentro da doença, vai continuar confiando e tendo esperança que tudo vai dar certo. Amém. Amados irmãos, vamos confiar no Senhor. Doença é uma doença como qualquer que nós vamos ultrapassar, mas temos que ficar firmes, temos que acreditar e temos esperança no nosso Senhor. Lembrar também que houve várias doenças na humanidade
que Jesus curou. Houve uma doença chamada lepra. Essa doença destruía as pessoas. As pessoas já não tinham convívio familiar quando alguém tinha essa doença. Porque a pessoa era tirado, era colocado no lugar que ele pudesse estar sozinho para ele não poder estar juntamente com a família. Nós estamos a ver hoje esta doença de coronavírus é quase a mesma situação. Você já não tem como saudar o seu próximo. Você não tem como estar com a tua família. Não tens como trabalhar por causa desta doença. Mas existe alguém que é a nossa esperança. Aquele que naquele dia, ele estando no templo, Jesus, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E pois que me ungiu para evangelizar aos pobres e enviou-me para curar aos quebrantados do coração. Lembra-se, meu irmão, o Espírito que estava sobre Jesus está também sobre você. Não se aterrorize, não se assuste. Deus, ele tem algo maravilhoso para ti. Se Jesus curou a lepra, que era tão perigoso que a corona, você também pode ser curado. Há uma esperança para a tua vida. Há alguma coisa de novidade. O Senhor está preparado para ti. Guarda-se, espera no Senhor. O amado aqui estava a dizer que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão essas forças. Realmente, renova as tuas forças em Cristo. Olha somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Segundo ao livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não se aterrorize, não se assuste, não se espante. Há uma coisa que o Senhor fala no livro de Josué, capítulo 1. Algo muito interessante aqui, que o Senhor está a falar no livro de Josué, capítulo 1. Deixa assim, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te. O que está acontecendo? Esforça-te. O que quer dizer a palavra esforça-te? Tu tens que estar convicto, tu tens que ter a vontade de fazer o quê? De andar segundo o caminho de Deus. De não olhar para a situação atual. Esforça-te. E diz, mas anima-te. Quer dizer o quê? Tem um bom ânimo. Tu tens que estar animado. Não importa o que está acontecendo. Mas você precisa esforçar-te. Porque é quando você consegue estar animado quando você se esforça. E ainda diz mais: e não se pasme e nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde queres que andares. Lembra-se, Deus, ele é um Deus da promessa. Deus, ele é um Deus que tudo quanto ele promete, ele cumpre. Todas essas coisas estão acontecendo é porque era mistério que acontece. Segundo aquilo que Jesus falou para os seus discípulos quando perguntaram quando é que será o final dos tempos e como é que vai ser. Ele diz que vai acontecer guerras, vai acontecer reino, vai se levantar contra outro reino, haverá doenças ou pestes em todo lado. Mas isto não é o final do tempo. É o quê? É o princípio das dores. Lembra-se que isto é mistério que acontece, meu irmão. Então eu te convido ainda você estar, busca mais a vontade de Deus, busca mais entender o que Deus tem para dizer na tua vida sobre este assunto. Estaremos também aqui a debater sobre este assunto. Muito obrigado. É verdade, esse assunto que está se a levantar muito, que fala-se dos finais dos tempos, o povo está aí a murmurar, a falar cada coisa, porque eles interpretam mal. Quando a pessoa sente o sofrimento, sente a dor, pensa que não, isto aqui já é o fim. Mas tem que se lembrar que não, nem Jesus profetizou, falou dessas coisas que iriam acontecer. E esse é o tempo na qual essas coisas estão a acontecer. Mas para nós podermos controlar isso aqui, é que nós temos que estar a viver dentro do tempo. Amém. A única maneira que nós temos que ter de viver dentro do tempo, nós temos que meditar na palavra, porque toda a nossa vida, do princípio até nessa data de hoje, toda a vida está escrita aqui no livro da vida. Amém. Até que no que há de acontecer, haverá mais coisas, mas nós temos que ler as escrituras, entender as escrituras. Realmente há muita desinformação e há muita gente que está a se aproveitar dessa doença. Pessoas que já de natureza eram pessoas más, pessoas que de natureza já são discípulos do diabo, estão-se a levantar com força para dizimar mais
as pessoas usando isso tudo para aumentar o medo nas pessoas e causando mais pânico para o mundo. É de lamentar que isso esteja a acontecer. Mas eu encorajando a todo mundo, a todos os amados, que vamos ter fé, que essa seja uma oportunidade de nós reativarmos a nossa fé em Deus, em Jesus Cristo. Amém. Porque o que muitas das vezes nos leva a passar esses problemas, meu irmão, não vamos esquecer, é o pecado. Pecado, está certo. O pecado é que nos leva com que se afastemos de Deus. Deus não se afasta da pessoa, mas a pessoa é que se afasta de Deus. Se formos a ver no Isaías, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Amém. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa fazer desaparecer o coronavírus. Realmente. E ele diz ainda mais: nem o seu ouvido está gravado para não poder ouvir. O ouvido do Senhor não está gravado para não ouvir o nosso clamor. Amém. Mas há uma barreira. Qual é essa barreira? Qual é? As nossas iniquidades, os pecados. Porque quando estamos a falar de iniquidade, estamos a falar daquilo que origina o pecado. Porque o pecado parte do pensamento e do pensamento para as obras, que já é o próprio pecado. Amém. Ele ainda diz no 12, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Povo de Deus, humanidade, vamos reconhecer ao nosso Deus. Sabemos que o mundo hoje está, está virado de pernas para o ar. Isso é o que está a acontecer. Irmão Silva, e falando também da iniquidade, há uma coisa que está a me interessar, porque quando Jesus profetizou a falar desses tempos em que estamos hoje, ele falou por se multiplicar, aqui no Mateus 24, no livro de Mateus 24, versículo 12. Não, vamos começar do 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha só a questão que está a acontecer hoje em dia. Quando é que pode se esfriar o amor? Como que pode se também multiplicar a iniquidade? Mandaram fechar as igrejas. Então, as pessoas não têm como ir nas igrejas onde é o centro em que muitos poderão lá se unir, as pessoas vão ficar em casa, já não há amor com Deus, e a pessoa vai estar a se encher de coisas mundanas. Aí a iniquidade vai o pecado vai se multiplicar, e o amor para com Deus logo vai se esfriar. As pessoas vão dizer que já não há mais Deus. Quando a pessoa sai na rua, logo vai ouvir: epa, coronavírus, já são 10 pessoas. Coronavírus. E as pessoas têm medo de abrir as Bíblias, têm medo de meditar. Falando mesmo dos finais do tempo, como estava a aumentar aqui, eu não vou dizer que são finais dos tempos. Exato. Realmente. Porque a Bíblia sempre diz que Jesus está chegando. Sempre disse isso. Está voltando, não chegando, porque veio. Está voltando. E até hoje, a palavra é essa: Jesus está voltando. Amém. Eu acho que isso que está a acontecer são sinais dos últimos tempos. Não que estamos nos últimos, mas são sinais. Aquilo que vai acontecer. Amados irmãos, é tempo de nós buscarmos a Deus. Porque enquanto se pode achar, enquanto está próximo, o que está a acontecer, há uma coisa interessante que a Bíblia e para não poupar, diz que é o princípio das dores. Um momento. Há uma coisa que a Bíblia diz, só não me lembro qual é o capítulo, irmão, vamos me ajudar aqui, em que diz que chegará o tempo em que para nós congregarmos ou orarmos a Deus, vamos nos esconder. Às vezes você vai se esconder na casa de banho reunidos para nós
oramos, buscamos a Deus. Exatamente. Chegará um tempo em que para você buscar a Deus vai ser difícil. Mas, irmão, não é esse tempo. Não é? Não Mas é esse. é um Ainda não sinal chegou da esse tempo. chegada desse Esse tempo tempo. até que muitos serão perseguidos. Mas, irmão, vou vos dizer o seguinte. Não é esse tempo. Você que ainda não buscou, ou não nasceu de novo, ou não buscou a Cristo, há uma coisa que eu vou te dizer. Chegará um tempo que você vai pagar pelo próprio sangue. Yeah. E vai Só para ser- se converter. Só para se converter. Jesus. Vão te cortar o braço, Epa! vão dizer a quem você reconhece. Yes. Yeah. Vai dizer no Senhor Jesus, vão cortar outro braço. Aham. Isso vai ser doloroso. Doloroso. Muito Que doloroso. seja esse momento uma oportunidade, amado irmão, de você reconhecer a Jesus Cristo. Yeah. Porque isso que está a acontecer ainda não é o que foi previsto. Nada. Haverá coisas piores. Piores que isso. O problema das pessoas que têm andado com aquela informação é porque as pessoas não acreditam na palavra. Se existe alguma coisa que quando estava na Babilônia, no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, de nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias que havia de acabar as assolações de Jeremias eram de 70 anos. Olha o que acontece aqui. As pessoas andam a colher informação de que agora estamos no último tempo. O coronavírus está a aparecer porque estamos nos últimos tempos. Porque as pessoas não têm buscado o que a palavra de Deus está a dizer realmente acerca de corona. Porque aqui Daniel ele estava a ver que já havia passado os 70 anos que Jeremias disse. Estava no cativeiro. Que nós estaremos no cativeiro. Então o que eu tenho que fazer? O que fez Jeremias? Jeremias, ele se prostrou, jejuou, rasgou, vestiu de sacos e pôs cinzas, começou a jejuar e orar, buscar e pedir perdão a Deus. Porque ele estava a perceber que não, estas coisas, este já não é o tempo. Porque ele olhava o que está a dizer realmente a Escritura. Então, está certo. a necessidade de você não ouvir boatos. Esse é o último tempo. Se é o último tempo, o que está acontecendo? O que a Bíblia está dizendo sobre isso? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Vamos deixar de querer buscar informações. Porque não estamos nos últimos tempos, mas sim estamos no princípio das dores. Não vamos buscar uma informação que não é de acordo. A Bíblia é um manual do homem, é um manual guião do homem. O homem só pode fazer tudo segundo as Escrituras. Quando nós vermos essa passagem aqui, onde Daniel leu, estamos em Jeremias capítulo 25, versículo 11, onde Deus fala para Jeremias por quanto tempo o povo iria ficar de cativeiro. Então, o que acontece aqui? Ele, quando se percebe que este tempo aqui já está a passar, o que ele fez? Orou. Ele orou. Então, se nós vermos no Mateus 24, assim como disse o amado aqui, aí estavam a dizer que é o princípio das dores. Nós vamos ver lá, nós vamos encontrar que Jesus falou isso realmente. Então, não vale a pena você buscar informação que não tem a ver com a Bíblia. Buscar informação que não tem a ver com aquilo que é teu manual. Porque se eu compro um telemóvel desse, e ali na caixa vem um manual, diz como eu tenho que usar, e eu levo esse telemóvel e meto na água, realmente esse telemóvel vai se estragar, porque não é aquilo que está a vir ali no catálogo. Então, o catálogo da guião do homem, no livro de Josué capítulo 1, diz que medita nestas palavras de dia e de noite, para que possa te conduzir prudentemente em tudo que você fizer. Não vai ser conduzido pelos homens, vai ser pelo quê? Pela palavra. A necessidade de nós buscar a palavra de Deus, entender o que está acontecendo na humanidade, por que isto está acontecendo. Não vamos procurar coisas que, é fio de cabelo, está na Bíblia, Papa disse, aquilo disse, ou vamos fazer isto mais aquilo. Não.
Vamos deixar dessas coisas, vamos buscar a face de Deus. Amado Paulo, as pessoas estão preocupadas sempre em ouvir coisas, coisas más. Eles não têm olhos para ver boas coisas. Eles não têm ouvidos para ouvir boas coisas. Eles só estão atentos em coisas más. É por isso que até Jesus falou que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que os seus olhos, se forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se boas coisas, teus olhos ouvir boas coisas, você não tem como temer disto. Você não tem como ter medo disto. Ele falou ainda, Salmos 27, a quem temerei? Se o Senhor é minha salvação, a quem temerei? O homem de Deus não tem que ter medo. Você é servo de Deus, não tem que ter medo dessa pandemia. O que você tem que fazer é orar. É orar, buscar a Deus, é orar para que outros se salvem disto. Amém, amém, amém. Porque o medo não é contigo. Não há razão. É necessário mesmo que entramos em reflexão e começamos a procurar a face de Deus. E sabemos aonde buscar a face de Deus. Está certo, está certo. Muita gente está a orar neste exato momento, mas como orar? Aonde buscar? Eis a questão. Eis a questão. Buscamos ao Senhor no seu Filho, que é Jesus Cristo. Certo. Se formos a ver, tudo aponta no princípio, porque não há coisa nova, tudo sempre teve foi princípios. assim. Até hoje é assim. É assim mesmo. Quando Deus cria os céus, cria a terra, vamos ver que Ele escolhe um lugar e forma um jardim e coloca lá o homem, aonde Ele sempre iria visitar o homem. Veja que Deus não visita ou não habita em qualquer lugar. Ele sempre escolhe um sítio em que Ele sempre vai ser buscado, onde sempre havemos de lhe procurar. Está certo, está certo. Deus, a Bíblia não me fala que Deus ia ter com Adão em qualquer sítio. Sempre era no jardim do Éden. Onde ele mandou o homem para cultivar e guardar o quê? O jardim. Amém. E tinha um mandado no meio do jardim. Nós temos que buscar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus para nós. Porque somente isso vai nos levar na presença do Senhor. Há uma coisa que salientou, eu gosto muito dessa passagem aqui, de Crônicas. Vou aqui ver o que diz aqui, segundo as Crônicas. Há uma coisa que aqui vou querer compartilhar com o irmão que está nos assistir aí do outro lado. Diz, apareceu de noite, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para cá. Escolhi este lugar. Há um lugar que Deus escolhe no meio do povo, no meio da congregação. E este lugar, um dia é você. Se o Senhor te escolheu você para anunciar boas novas. O Senhor te escolheu para anunciar o ano aceitável de Deus. O Senhor te escolheu para você anunciar as boas novas. Em vez de ficar a lamentar, busque a verdade. Em vez de você ficar a lamentar, busque aquilo que o Senhor tem para a humanidade. Você precisa trazer as boas novas. A Bíblia diz que o Senhor diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será condenado. E diz mais: curarão os enfermos, falarão novas línguas, tudo mais. Quem são os enfermos? Quem são? As pessoas que estão a passar problemas de enfermidade. Nós, mensageiros de Deus, temos solução nisto aqui, que é através da... Nós temos que anunciar o
aceitável de Deus, um ano de a pessoa resgatar de volta aquilo que foi dado por Deus, o ano aceitável de Deus, o ano jubileu, um ano em que tudo aquilo que você perdeu, é saúde que você está perdendo, é fé que você está, é alegria, é casamento, é tudo. O Senhor te chama para você buscar essas coisas. O Senhor te chama para você anunciar essas boas novas, o ano aceitável de Deus. Meu irmão, há necessidade, você como homem de Deus, mulher de Deus, que está a ouvir neste momento, que busca a verdade, ensina a humanidade. Não é o momento de você dizer, Senhor, o que eu faço? Mas é o momento de você orar e buscar a face de Deus. É o momento de você dizer, não, coronavírus. Fica atento naquilo que o Senhor tem para ti na nação. Fica atento naquilo que o Senhor tem para ti, para a humanidade. Amado, eu acho que há necessidade mesmo de as pessoas se unirem, um grupo, né, de cristãos, se unirem a falar de palavra, a falar dessas coisas, porque mesmo Deus falou aqui no livro de 4, versículo 10, aliás 9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta, e o companheiro, mas se do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então, há necessidade de mesmo haver esses pequenos grupos. Pode não ser aquelas aglomerações para não estarmos debaixo da lei, né? Da lei das autoridades deste governo, porque nós temos que cumprir, porque estamos aqui dentro dessa lei, mas também tem que haver essa ocasião, nós termos esse grupo de oração, estarmos aí a compartilhar palavras, a falar palavra, a meditar palavra. Isto aqui é para melhor, para melhor combatermos essa pandemia que está a se alastrar pelo país. Amados irmãos, acho que em gesto de entrarmos na reta final, né? Eu queria dar uma palavra de encorajamento, principalmente aos servos de Deus e àqueles que acreditam e buscam a Cristo, buscam a ressurreição, buscam a vida eterna. Amém. Amém. Vamos a ler no 1 Coríntios 15, 58. Aqui é uma palavra de encorajamento e que pode reativar, aumentar a nossa fé. Diz assim a palavra. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém. Sejamos firmes e constantes. Não é o coronavírus que vai mudar a nossa forma de fazer o trabalho de Deus. Não é o coronavírus que vai vir mudar a nossa fé, meus amados irmãos. Vamos ser firmes e constantes, sabendo que aquilo que estamos a fazer não é em vão no Senhor. Há algo que o Senhor guardou para nós. Nós moramos com o coronavírus, mas dentro do Senhor, ou dentro da palavra do Senhor, nós vamos morrer para o Senhor. Amém. Amém. Vamos ser firmes e constantes. Amém. Aquilo que vinhamos sendo para o Senhor, vamos continuar sendo. Está certo. Nós temos que, de facto, estarmos mesmo de olhos para o Senhor. Porque o Senhor não nos deu o espírito de temor, mas sim de fortaleza. Amém. Nós temos que estar agarrados, atentos, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Porque não tem outra opção, não sendo Ele. Ele se morreu e levou consigo todas as nossas enfermidades. Amém. Todas. Não tem, então não temos como esquivar disto. Não há doença. Sim, não há doença nenhuma. Nada, nem ninguém pode nos estar aí a fazer cada coisa. Nós temos que olhar para Ele, somente Ele. Também para finalizar aqui,
quero que possa compartilhar alguma palavra contigo, irmão, aí. Segundo de Timóteo, a carta do apóstolo Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz assim: traz estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor, porque não tenham contentas de palavras que para nada aproveitam, se são para a perversão dos ouvintes. Versículo 16: evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Essa palavra, o que eu quis dizer com isto aqui, há coisas que estamos a ouvir aí na internet sobre este assunto do coronavírus. O que você precisa fazer é sempre trazer em memória a palavra de Deus. Você precisa sempre trazer à memória aquilo que o Senhor tem dito na tua vida. Evitar falatórios profanos, falatórios que não te edificam, falatórios que não vão mudar nada na sua vida, falatórios que só vêm trazer desgraça. Viva constantemente na palavra de Deus. Não há nada que possa te acontecer se você confia na palavra. É através da palavra que a humanidade foi feita. É através da palavra que tudo aquilo que você vê ao seu redor foi feito. Busca mais a face de Deus, busca mais a vontade de Deus. O Senhor é contigo. Lembra-se, guarda sempre a palavra de Deus. Ele trará sucesso para ti. E sempre não se esqueça de ouvir os cuidados que o nosso governo, que foi colocado por Deus, tem dito. Não há nenhum homem de Deus aqui na terra que irá governar uma nação sem permissão de Deus. Não há alguma coisa que vai acontecer aqui na terra, na sua nação, na sua casa, que Deus não permitiu. O que você precisa é orar para que essa situação possa melhorar ou possa mudar. Sempre ficar em casa é mais seguro. Esteja atento às orientações que os cientistas que foi colocado por Deus, eles têm dito. Lavar sempre as mãos, sempre que puder. Muito obrigado. Deus abençoe. Vamos orar. Estaremos a orar por ti. Estaremos a orar pela nação moçambicana, África, Europa, as Américas e em todos os lugares. Muito obrigado. Vamos juntos orar aí onde você se encontra. A oração ela tem poder para entrar em qualquer lugar. Muito obrigado. Deus abençoe. Estaremos a orar. Deus Pai, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Emmanuel, o Eterno, o Poderoso, o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, o El Shaddai, o El Gibor, o Todo-Poderoso, Senhor. Sabemos que nada é possível para ti, se nós se humilharmos perante ti, Deus, Senhor Poderoso, para que possa perdoar todos os nossos pecados, todos papai que estão enfermos, papai, não permita, papai, que essa pandemia se alastre para todos, papai, haja poder, papai, haja graça, a honra e glória, papai, damos para ti, o mundo inteiro, perdoando, Senhor, a Senhor é poderoso, o Senhor é que pode, o Senhor é santo, toda doença, poderoso, toda epidemia, pelo seu sangue seja lavado. Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Acho que desta vez deu efeito.